Olá, tudo bem com você? Estamos aqui, no canal Manancial, eu, você, nós, conectados com Jesus Cristo, para mais um passeio pelas Escrituras Sagradas. É um prazer meditar nas palavras do Mestre, é um prazer estar aqui com você. Sei, a gente tem assim dias muito corridos, dias muito cheios de preocupações, dias diferentes, tempos diferentes, bem tenebrosos, inquietantes, mas eu encontrei alívio nas palavras de Jesus. O nosso Mestre sempre me acalma minha alma, me traz esperança e conectar com Ele é algo assim primordial para mim. E como o que é bom para mim, eu desejo que seja bom para você, eu resolvi, de tempos em tempos estarmos aqui refletindo um pouco mais nas palavras preciosas de Jesus Cristo. Então vamos lá. O objetivo deste canal, então, é levar esperança para o coração das pessoas. O objetivo desse canal é levar as pessoas a se conectarem com Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Vivemos hoje na dispensação da graça por tudo que Ele fez naquela cruz. Ele não mediu esforços para que nós pudéssemos voltar ao status de antes, ao status do paraíso, ao status do céu, ao status de total intimidade de nós, humanidade, de nós homens e mulheres, com Deus. Então é esse o propósito. Sempre que eu estou aflita, angustiada, eu encontro paz e esperança nas palavras de Jesus Cristo. E eu gostaria muito que você compartilhasse esse devocional, que você levasse essas palavras do Senhor Jesus para muitos corações, porque tem muitas pessoas que necessitam dessa conexão, necessitam deste elo, necessitam dessa sintonia. Nós não fazemos nada para a honra humana, mas sim para a exaltação do nome do Senhor, para que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor. Então vamos compartilhar notícia boa. As palavras do Mestre são sempre boas notícias. Não tem nem um tio, nem nada que ele falou que não seja importante. Até o silêncio de Jesus é importante. Então vamos lá, sem mais demoras, já dissemos aqui o objetivo desse vídeo, e eu queria compartilhar com vocês sobre as parábolas do tesouro escondido e da pérola. São duas parábolas de Jesus que estão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Amados, presta atenção nessas duas parábolas, porque tem grandes ensinos que o Senhor vai ministrar aqui em nossos corações através dessa parábola. Então, a parábola do tesouro escondido e da pérola fala assim, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o, um homem escondeu-o de novo. Então, em sua alegria vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha, então o Senhor Jesus está falando assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o, um homem escondeu-o de novo, então em sua alegria vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo para ele, para si. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que compra boas pérolas. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que compra boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém, amados? Então, assim, o Senhor Jesus, ele utiliza dessas duas parábolas. É importante saber que tem parábolas que o Senhor fala em aberto. Ele quer dar conhecimento a toda aquela multidão de seguidores. Tem parábolas que não, ele se volta para os discípulos. Ele se volta para aquelas pessoas que ele está treinando, que ele está separando, que ele está focado como líder, para que eles também se aperfeiçoem na obra do Evangelho. Então, essas duas parábolas ele deu para os seus discípulos.
E ele fala, né? Se você lê o capítulo todo, é cheio de parábolas. Tem a parábola do joio e do trigo, tem a parábola do semeador, tem a parábola do fermento, tem a parábola da rede e sucessivas parábolas. Acho que ao todo são 7 parábolas, se não me engano, nesse capítulo aí. E vamos nos ater a este ensino. Então o Senhor Jesus, ele disse isso, é precioso. Primeiro ponto, o Senhor Jesus disse essas 2 parábolas, elas são importantes, elas produzem em nós vida eterna. Elas nos levam a uma conexão com Ele. Estas parábolas, elas são preciosas lições para que nós alcancemos a vida eterna, para que nós possamos usufruir do reino de Deus. Então, partindo desse princípio, já vem a gente pergunta assim, mas espera aí, eram os discípulos, eles estavam num bate-papo, eles estavam sentados, né, a roda de Jesus, e Jesus fala essas 2 parábolas quando ele quer ensinar sobre o reino dos céus. E ele fala assim, ó, o reino dos céus é semelhante, né? É semelhante, então presta atenção nisso, isso vai te dar um norte, isso vai te dar uma projeção, isso vai te dar entendimento das coisas que o Senhor Jesus queria nos explicar. Então, olha só, então você tem essa primeira conexão, né? Que Jesus, então, ele fala aos discípulos e ele fala das coisas do reino dos céus. Então, o propósito era disso, de que Jesus queria, era mesmo nos ensinar, era mesmo provocar em nós grandes e preciosas lições que sustentassem a nossa fé, que fizessem com que nós marchemos a nossa caminhada aqui nesta terra com qualidade, né? Com esperança, com conhecimento de causa, sabendo como é o reino. E aí o Senhor Jesus, ele se utiliza de parábolas. Por que ele se utiliza de parábolas? Porque a parábola, ela nos remete às coisas do nosso cotidiano. São coisas que qualquer um de nós pode entender. A parábola aqui é coisa do cotidiano dos discípulos. Os discípulos poderiam visualizar perfeitamente o que era esse reino dos céus, que o Senhor Jesus queria que eles tivessem uma grande noção, que eles tivessem muita conexão com isso. E aí ele fala assim, ó, o reino dos céus, ele é semelhante, vou até ler de novo aqui, ó, a um tesouro escondido no campo. Olha ali. Naquela época, como tinha muitas rebeliões, como tinha muitas guerras, tinham muitas derramamento de sangue, era tudo muito instável, o que você fazia? Quando você tinha um tesouro, você tinha joias, você tinha algum bem, você tinha algo que era de grande valor, o que realmente esse homem fazia? Esse homem ia lá e enterrava num campo. E só ele sabia. Então um segredo que só eu sei, ele está muito bem guardado, porque eu não vou contar para ninguém e ninguém vai desconfiar que eu tenho aquilo e aquilo é a minha segurança, aquilo é a herança dos meus filhos. Entende? Então aí Jesus fala assim, olha, então o reino dos céus, ele é como esse campo escondido, né? Esse tesouro escondido no campo, aí vem alguém, acha aquele tesouro e fica tão feliz que achou aquele tesouro, vai lá e esconde de novo, volta para o lugar onde estava, vende tudo que tinha, casa, bens, animais, vende tudo, se desfaz de tudo e volta e compra aquele campo, porque sabe que aquele campo vale muito mais do que o mundo apregoa. Se, por exemplo, vale aquele valor que o campo vale em si mesmo e mais o tesouro, que ele sabe que tem ali. Então, olha que negócio bom, olha que negócio interessante. E o Senhor Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a isso. Por quê? Porque a gente tem que renunciar a tudo aquilo que nós temos dentro de nós, a nossa vida do passado, a tudo aquilo que a gente tinha de precioso e de importante e vir para Jesus, e vir para o benefício, porque o que ele tem vale muito mais do que aquilo que a gente tinha. Aquilo que a gente tinha antes de Jesus não vale nada. A gente tem que abrir mão de tudo isso.
se a gente quiser realmente viver as maravilhas de Deus. Olha que interessante, né, esta comparação. A outra da pérola é muito parecida com isso. O Senhor Jesus fala assim, o homem encontra a pérola perfeita. A pérola naquela época era uma joia tão preciosa, tão rara, que se fosse nos dias de hoje, talvez o Senhor Jesus tinha comparado ela a um diamante. Um diamante, né? De tamanho que era a raridade de uma pérola. A pérola era muito preciosa. A pérola era status de riqueza, era status de... Era só os ricos que tinham para demonstrar sua riqueza, eles tinham pérolas, sabe? Pérolas era algo assim que dava muito valor. Então o homem ele era comerciante de pérolas, aí ele acha a pérola perfeita, né? E ele vem e pega aquela pérola, ele vende tudo para comprar aquela pérola, porque aquela pérola é a perfeita. E o Senhor Jesus fala assim, olha, o reino de Deus também é assim, né? E aí eu acho, na minha concepção, ele fala mais para os judeus do que para nós, né? Que somos os gentios, os alcançados pela graça maravilhosa da cruz, né? Ele fala por quê? Porque os judeus, eles tinham a palavra do Senhor, eles já tinham pérolas, eles já tinham os profetas, eles já tinham a Torá, eles já tinham tantas coisas, mas eles não tinham a perfeição de tudo isso, porque o Senhor Jesus, ele é o perfeito, ele é a coroa, ele é aquilo que traz significado para todo o Antigo Testamento, né? Então ele era a pérola perfeita, ele era a pérola que todo o povo judeu estava procurando, ainda que eles fossem um povo rico em Deus, porque o Senhor Deus caminhava com aquele povo era o povo escolhido, eles não eram assim, eles não tinham o que havia de melhor, e o que havia de melhor ali era o Senhor Jesus, ele era a pérola escondida, ele é a pérola escondida, ele é aquilo que pode nos dar maior valor. Então abrir mão de tudo aquilo que você tem, né, de vida para seguir a Jesus é algo muito precioso, é algo muito importante. Só os discípulos, ele falava com os discípulos a respeito disso, né? Então quando você encontra o tesouro, quando você encontra a pérola, é algo que não era fora, eles compreenderam muito bem, eles compreenderam nitidamente o que o Senhor estava falando para ele, né? Agora, o que não é, né? Tem algumas coisas assim, né? Que as pessoas que estudam essas passagens, né? Eles falam assim, olha, tem gente que atribui isso a que o crente tem que ser simples, ele tem que ser sem riquezas. Não é nada disso, né? Deus não tem nada contra as pessoas terem posses nesse tempo. Deus tem contra as pessoas serem desobedientes, as pessoas não viverem debaixo da graça, as pessoas renegarem a Jesus. É isso que vai contra Deus. Mas o fato de ter posses materiais, não. Então essa parábola é mais para falar da riqueza que é se encontrar com Jesus. E ele fala também assim, ó, alguns estudiosos falam assim, ó, que Jesus também não está ensinando que a salvação, de algum modo, você pode comprar. Ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, né? Ou que ele vendeu tudo que tinha para comprar a pérola perfeita. A salvação ninguém compra. Você, ninguém é capaz de comprar a salvação. Jesus não está falando disso, porque ele se fez de graça. É a graça, né? Ele morreu de graça, ele ressuscitou por nós, ele fez por nós aquilo que ninguém pode fazer, que nenhum de nós é capaz de fazer, né? E aí o Senhor vem e ele nos dá essa preciosa missão, né? Do que é o reino de Deus? O reino de Deus é essa riqueza, é algo precioso, né? O reino de Deus é como tudo o que ele é e possui, é um tesouro tão valioso que o crente que o encontra reconhece o seu imenso valor e é motivado por uma grande alegria e se dispõe e reconhece esse imenso valor, né? E ele se entrega voluntariamente, né? Olha, se você for ver ao longo das Escrituras Sagradas, várias pessoas, elas mudaram, né? Teve um clique dentro delas quando elas encontraram a mensagem de vida eterna, né? Então aí nós podemos falar de Paulo. Paulo, ele era
ele era como esse comerciante de pérolas, né? Ele tinha um tesouro muito grande, ele sabia tudo das escrituras sagradas, ele se debruçava nas escrituras sagradas, ele conhecia tudo e ele tinha aquela missão de defender Deus, de defender a religião, de defender aquilo que ele pontuava como certo, né? E aí o Senhor vem e encontra com ele no caminho de Damasco, e Paulo tem um encontro genuíno, verdadeiro, que ele entende que todo o conhecimento que ele tinha não valia nada, né? Porque aí ele vem e faz aquela renúncia, né? A renúncia da religião judaica, a renúncia, né? Ele vai renunciando todo aquele eu que ele era, o Saulo de Tarso. Ele renuncia a tudo para servir a Jesus, para ser o menor, para ser o emissário, para ser aquele que ia avançar, porque ele tinha encontrado a pérola preciosa, a pérola mais valiosa que existe, porque ele tinha encontrado Jesus Cristo. Moisés também foi assim. Moisés, ele foi criado no palácio. Quando ele se reconheceu, ele reconheceu que ele não era nada, que ele era um hebreu, que ele caiu em si, né? E ele renunciou tudo aquilo. Ele foi para o deserto. Ele foi viver a vida longe de tudo aquela riqueza, porque aquilo não representava mais nada para ele. E foi aí que Deus o chamou, né, para fazer tudo aquilo que Moisés fez, que foi grandioso, toda a Torá, o Pentateuco, né, tantos conhecimentos, tantas tipificações de Jesus Cristo que ele deixou bem desenhadinho ali, né, e foi tão maravilhoso. Moisés foi tremendo o que aconteceu com ele. Então, olha, Saulo encontrou a pérola e renunciou a tudo. Moisés fez isso. Ruth, olha que história maravilhosa, a história de Ruth. Ruth, ela tinha todas as riquezas em Moabe, ela tinha uma vida fácil em Moabe, ela tinha oportunidades em Moabe, né? E de repente ela se encontra com Deus verdadeiro através de Noemi. Noemi fala para ela as palavras de vida eterna, ela encontra o tesouro escondido. E ela renuncia tudo que havia em Moabe e prossegue rumo a Belém, a casa do pão, junto com Noemi, sua sogra, agora renovada. Ela não tinha mais nada, ela vivia das espigas que caíam do campo, mas ela estava feliz e satisfeita porque ela tinha encontrado com o Deus verdadeiro, ela tinha encontrado tudo aquilo que acalma o nosso coração, tudo aquilo que nos traz conforto espiritual. Ela tinha encontrado o tesouro que estava escondido no campo, né? Então, olha que precioso, né? Outro exemplo riquíssimo de pessoas que encontram, né? Encontram um tesouro escondido foi Zaqueu. Zaqueu, ele era publicano, ele era o chefe dos publicanos, ele era judeu de nascimento, mas ele vivia a serviço de Roma, ele era rico, mas ele fazia coisas que desagradavam a Deus. E o Senhor, ele vem, quando ele sabe de Jesus, vem toda aquela dor, né? Todo aquele remorso, tudo aquilo que ele fazia de errado, e aí vem as acusações. Ele fala assim: eu não sou digno, né, de estar lá na presença de Jesus, mas eu vou subir aqui nessa árvore, eu vou ver Jesus passar de longe. E aí ele vai e ele vê Jesus passando de longe, e o Senhor Jesus, que nada passa desapercebido, ele fala: Zaqueu, desce depressa, vem, porque hoje me convém entrar na sua casa, né? E aí, amados, olha que testemunho maravilhoso, olha que pérola, né? Que tesouro escondido no campo. E aí Zaqueu vem, ele desce da árvore, ele recebe Jesus na casa dele. Jesus fala assim: hoje chegou salvação a esta casa, porque você me recebeu, Zaqueu, né? E aí ele fala assim que ele vai restituir quadruplicado se ele defraudou alguém, sabe? Ele vai restituir 4 vezes mais. Então, assim, você vê, amados, a importância
de encontrar esse tesouro escondido. O mundo está perdido, o mundo não tem norte, o mundo não tem mais esperança, o mundo passa por necessidades, o mundo está em confronto de ideias, em conflito, o tempo todo em conflito, né, existencial, ideológico, social, né? Há tantas guerras no mundo de hoje. Por quê? Porque as pessoas elas estão sedentas para encontrar o tesouro delas, para encontrar aquilo que traz paz, segurança, aquilo que falta para elas serem plenas e satisfeitas. E só a gente só alcança isso quando a gente encontra Jesus Cristo. Ele é o tesouro, Ele é a riqueza. Através dele é que nós vamos entrar no reino dos céus. Através deles é que nós vamos ser herdeiros de todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Ele veio e cumpriu em nossas vidas. Amados, isso é tão importante, a graça maravilhosa de Jesus, né? E Zaqueu representa muito isso, e ele deixa toda aquela vida de erro para viver uma vida de acertos em Deus. Às vezes, amados, não é fácil renunciar, não é fácil você deixar os seus pecados, deixar o seu jeito de interpretar, o seu jeito de viver, o seu jeito de se posicionar. Às vezes é muito difícil, às vezes você tem que tomar posição diante de melhores amigos, às vezes você tem que tomar posição diante de parentes, às vezes você tem que tomar posição diante de colegas de trabalho, né? E às vezes você tem que tomar uma posição que é difícil. Mas nenhum que você vê assim que Jesus fala que as pessoas que encontram o tesouro, elas encontram tudo aquilo que elas estavam tanto buscando, porque o tesouro vem e supre tudo aquilo que a pessoa estava buscando, ela abre mão. Então quando Jesus chegar na sua vida, quando a palavra do Senhor chega ao seu coração, comece a meditar nela, comece a produzir frutos de vida eterna, comece a questionar a sua consciência, aquilo que você precisa fazer, o que você precisa vender, jogar fora, pôr para fora, mudar, tirar as coisas, né? Tirar coisas do lugar, para que Jesus possa entrar, para que Jesus possa entrar com o seu reino, com as suas riquezas espirituais, para que Jesus possa entrar com o seu perdão, com o seu amor, com o seu valor, com as coisas que são realmente preciosas para a sua vida. Amados, e é isso, né? Assim, outro exemplo era Mateus, né? O que foi apóstolo de Jesus, ele também era cobrador de impostos. Jesus chega e fala para ele vir, né? E ele deixa tudo e vem, sabe? Assim, ele não teve dúvida, ele falou assim: oh, poxa, eu estou aqui trabalhando para os romanos, eu estou aqui tendo um alto salário, mas eu estou vazio. O que me adianta ser esse vazio? E ele foi, né? E seguiu o mestre. E foi um dos maiores evangelistas. O Evangelho de Mateus é belíssimo, é riquíssimo, é completo. Ele fala de muitas profecias. Ele fala de tudo aquilo que ele fala, né? Ele fala assim: olha, os judeus eles estão atrás, né, de achar o tesouro escondido, né, de achar o Messias. E o Messias está aqui porque, olha, essa profecia confere com Jesus. Isso que aconteceu com Jesus confere com as Escrituras Sagradas, com os textos sagrados. Isso que aconteceu com Jesus também, isso que aconteceu também. Então, ele é a prova viva de que o tesouro que os judeus estavam tanto esperando, tanto buscando, era Jesus, e ele apresentou Jesus, né? Olha, o nosso tesouro está aqui, né? E hoje, amados, essa palavra chega à sua casa, essa palavra é anunciada aqui, né, esse devocional desses dois discípulos, dessas duas parábolas, né, que Jesus contou aos seus discípulos. Não é por acaso, é porque às vezes você está assim mesmo, se questionando, querendo saber mais. Às vezes você está angustiado, às vezes você está querendo ter fartura, às vezes você está querendo ter paz, ter amor no coração. As notícias são amargas, as notícias são difíceis, né? Tem famílias que estão perdendo entes queridos, todos os dias a gente tem ondas de desemprego batendo as portas das famílias brasileiras, da nação, do mundo inteiro, a fome, a recessão, há tantas inquietações na nossa vida, mas eu venho para te apresentar o tesouro escondido, aquilo que você está tanto buscando, que é Jesus Cristo.
ele se faz presente. Abra a Bíblia Sagrada, comece a meditar nas Escrituras, mas comece a questionar aquilo que o Senhor quer dizer ao seu coração. Comece a orar ao Senhor. Você fala assim, Senhor, eu quero ler as parábolas e entender, porque eu quero que o Senhor fale comigo, sabe? Eu quero que o Senhor revele a sua boa vontade para a minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero entender qual que é o propósito de tudo isso. Eu quero entender o que o Senhor tem para falar no meu coração. E é assim, amados, é assim de meditar, de buscar, de orar, de se entregar, que a gente acha o tesouro. Porque quando você está orando, quando você está lendo as Escrituras, quando você está buscando a face de Deus, é como esse homem que está no campo lá, né? Procurando por algo até encontrar. E você hoje é uma pessoa muito próxima, você é muito rico. Sabe por quê? Porque o homem, o dono do ouro, o dono da prata, o dono da vida, o que tem poder sobre a morte, ele está chegando na sua casa, ele está te entregando todos os tesouros dele. O tesouro da graça, o tesouro do perdão, o tesouro do amor, o tesouro da vida eterna. O que você tem que fazer? Renunciar os seus pecados, reconhecer que esse Senhor é o que te faz único, verdadeiro, precioso, é o que te dá o verdadeiro valor, é o que te garante a entrada no céu. O ticket, né, do céu é conquistado na cruz do Calvário, e é todo aquele que está debaixo da cruz do Calvário, debaixo do sangue, da cobertura do sangue de Jesus Cristo, alcança a salvação. Se renunciar tudo aquilo, né? Se for lá e falar assim, vida passada, não quero mais, né? Não tenho mais compromisso. Eu agora sou nova criatura, eu vou viver o novo e o novo em Deus. Amém, amados? E para terminar aqui o nosso passeio, eu queria falar assim, só um pouquinho aqui do capítulo 13 ainda, o versículo 51, que Jesus fala assim, ó, entendestes todas as parábolas? Ele pergunta para os discípulos assim, vocês entenderam as parábolas? E eles respondem, sim, Senhor. Então hoje o Senhor Jesus pergunta para você, você entendeu as parábolas? Você entendeu aquilo que eu queria te passar? Você entendeu aquilo que eu queria te ensinar? Né? Que você responda, sim, Senhor. E em complemento a este sim, Senhor, olha o que o Senhor Jesus diz, não é o que eu digo, é o que o Senhor Jesus diz. Por isto, todo mestre da lei instruído a respeito do reino dos céus, olha, você foi agora instruído a respeito do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Olha o que o Senhor está dizendo. Então o Senhor Jesus, ele ensina a respeito do reino de Deus, as parábolas do reino, ele ensina para os seus discípulos, ele explica de um modo muito claro que todos eles pudessem entender, e aí a partir dessa explicação ele vem e fala assim, vocês entenderam? Sim, então olha, se vocês estão instruídos a respeito do reino dos céus, né? Do reino dos céus, e vocês agora vocês são semelhantes a um pai que retira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então o que é as coisas velhas? As coisas velhas é todo aquele ensinamento do Antigo Testamento, né? Que só tem sentido se você olhar para o Antigo Testamento, enxergando os evangelhos, enxergando a vida de Jesus, a obra redentora da cruz, aí tudo faz sentido. A vida de Moisés faz sentido, a vida de Ruth, a vida de Davi, Salomão, Golias, tudo vai fazendo sentido, tudo vai se alinhando, e você compreende o Antigo Testamento, que é a coisa velha, se você tiver com a coisa nova, que é aquilo que Jesus veio anunciar para nós. Porque se você só olhar para o Antigo Testamento, você vai ficar perdido, né? Então ele fala assim, ó, para vocês serem instruídos do reino de Deus que eu vim implantar, não sou eu, Ana Cláudia, mas o Senhor Jesus que fala isso, é preciso que você seja igual o pai de família que tira do seu depósito tanto coisas velhas como coisas novas. Ou seja, quando você for olhar para as coisas velhas, que você olhe para elas com o significado que as coisas novas trouxeram, né? E isso é muito importante. E esse mix do Antigo com o Novo Testamento é que faz ter sentido a Bíblia Sagrada para nós.
tá? Por isso que a Bíblia é perfeita, por isso que não há contradições nela, por isso que todas as respostas que você busca, você as encontra, né? Eu sempre digo, para todas as perguntas há só uma resposta, e a resposta se chama Jesus Cristo. Amados, e que você possa ter gostado desse passeio, que você possa ter meditado nessas parábolas, leia os evangelhos, elas são poder de Deus revelado para nós, né? Tome posse do reino de Deus, cavuque todo o terreno até achar o seu tesouro escondido. Há um tesouro escondido para você, né? E esse tesouro ele se materializa em Jesus Cristo e o Jesus Cristo te dá valor. Jesus Cristo confiou para você esse tesouro que era escondido. Estava escondido durante muito tempo. Os fariseus, né, os saduceus, o povo judeu ali, né, todos eles queriam cavucavam aquele terreno e não encontraram. E de repente ele revelou todo esse tesouro escondido para todos nós que nele cremos. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, né? E todo aquele que clama, que confessa que Jesus é o Senhor, será salvo. Amém, amados? E que você possa, então, né, ter se alimentado aí a tua alma, o teu espírito, dessa palavra boa, e que você nunca mais perca o seu tesouro. Não perca não, tá? Confia, segura o seu tesouro, ele é precioso, ele é importante. E que você faça parte do reino dos céus, que você leve pessoas ao reino dos céus, através do seu bom testemunho, através da sua conversão, através das coisas que você vai estar aprendendo a deixar para trás, para viver o novo de Deus. E que Deus te abençoe, Deus te guarde, que você seja muito rico, muito próspero em Deus. Amém, amados? E se você gostou do nosso devocional, compartilhe, marque os amigos. Nós vamos estar postando posteriormente lá no YouTube, também no nosso canal Manancial. Ajude o reino de Deus a expandir. Ajude a chegar notícia boa a todos os corações. Eu amo você em Cristo Jesus. Ó, um beijo em todos os corações e bye. Até o nosso próximo devocional.